Boa noite a todos, boa noite, Neuzélia. Boa noite, Rita, boa noite a todos. Mais uma vez, né, estamos aqui apostos para o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nossa leitura inicial de hoje é da Agenda Cristã, capítulo 34, Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza para que não se transforme em petrificação. Ilumine as suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despotismo. Examine a sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Controle os seus melindres, de modo que se não instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile o veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Nossa prece aqui, eu achei uma prece lá no site do Paulo Coelho, que chama Prece Árabe. Não sei porque que chama Prece Árabe, não consegui descobrir, mas é bonito. Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas e nem uma ovelha nas mãos dos algozes. Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos. Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade. Se me deres a força, não me tires a sensatez. Se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade. Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não acusar os meus adversários com mais severidade do que a mim mesmo. Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória, quando bem-sucedido, e nem pelo desespero, quando derrotado. Lembra-me que a experiência de uma queda poderá proporcionar uma visão diferente do mundo. Ó Deus, faze-me sentir que o perdão demonstra força e que a vingança é prova de fraqueza. Se me tirares a fortuna, deixa-me a esperança. Se me faltar a saúde, conforta-me com a graça da fé. E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria em minha alma a força de desculpa e do perdão. Finalmente, Senhor, se eu te esquecer, te rogo que nunca te esqueças de mim. Bonita, né? Linda. Então, aqui estamos mais uma vez, né, no nosso estudo do Miudinho, do Evangelho à luz da doutrina espírita, né, do nosso Centro Espírita Francisco de Assis de Bicas, Minas Gerais, e é sempre baseado no estudo do Evangelho de Mateus, do Miudinho de Uberaba, que é feito pela Luiz Elias. A gente sempre pega como base, mas sempre à luz da doutrina, ou seja, a gente vai pegando textos do Evangelho e textos da doutrina espírita e comparando. E a gente está estudando esse capítulo 12, que é bastante longo, e ele tem, assim, que ele, como o Luiz explica, sempre uma dinâmica comum do Evangelho de Mateus, que é alterar a ação com o discurso, né? Jesus age e depois ele vai falando alguma coisa sobre isso, né? Vai tendo esses discursos, né? E nessa passagem que a gente começou na semana passada, Jesus está fazendo um discurso, e é um discurso muito duro, né? Que hoje vai ficar mais duro ainda e mais claro, né? Porque a intenção de Jesus é despertar as pessoas para o que é que elas estão fazendo. Então, nós já falamos nesse capítulo que o tema principal é a força do verbo. Nós estamos falando sobre a palavra. Já falamos da maledicência, da calúnia, daquilo que de ruim que a gente fala, e geralmente baseado em fatos que não aconteceram, ou com uma intenção ruim, né, de destruir o nome da pessoa. Então, falamos sobre o verbo malicioso, que joga uns contra os outros, que envenena, né? Que até na ocasião do estudo Jesus faz a analogia com o escorpião, porque é o termo em grego que Jesus usa para a palavra espalhar o veneno, né? O escorpião pica com o rabo, né? E é o mesmo radical semântico do escorpião, né? Que ele fala scorpion, né? E muitas pessoas usam a palavra como se fosse o escorpião.
E o versículo de hoje é mais claro ainda, porque ele mostra que, com toda certeza, esse tema central do discurso é a palavra. Então, o versículo de hoje é Mateus, versículo 12, capítulo 34. Não, de Mateus, capítulo Capítulo 12, 12, versículo 34. Então, raça de víboras, de Jesus. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. Quer dizer, que é uma palavra dura, né, de Jesus. E aí ele fala também, o Aloysio lembra, que esses textos, os evangelhos em geral, embora ele tenha o nome de Mateus, não foi só Mateus. Mateus só deu, são os manuscritos dele, né, de Levi, que seria Mateus, mas até chegar num determinado momento, foi escrito durante vários séculos, né? A maioria desses livros, né? Então a gente acha que, mas só porque foi escrito, então não foi Mateus que escreveu? Sim, a ideia inicial é dele, as coisas que ele ouviu, que ele vivenciou, mas que ao longo do tempo as coisas foram sendo modificadas, né? Cada vez que você lê, até mesmo quando você vai escrever um texto, quando você vai escrever de novo, você reescreve, você pensa melhor. E o Evangelho, até tem eu peguei aqui um livro que o doutor Disseu escreveu, o doutor Disseu Machado, que é um livro de pesquisa bem interessante, porque chama Respingos Históricos das Escrituras Sagradas, o longo caminho até o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vem contando desde o começo como eram as formas, e aí tem a questão dos copistas, né? A profissão dos copistas. E aí ele fala assim: nos primeiros tempos do cristianismo, os manuscritos eram produzidos por cristãos que queriam obter para si mesmo ou por copistas que copiavam para a congregação local textos de um ou mais livros do Novo Testamento. E aí ele fala mais embaixo que foram criados escritórios, onde os escribas, em conjunto, produziam comercialmente cópias das escrituras. E o processo era o seguinte: enquanto um lia em voz alta a passagem em questão, os outros escreviam o que ouviam. É fácil entender como, nesse método de reprodução, erros de transcrição inevitavelmente ocorriam. Esse trabalho não era feito gratuitamente, o seu preço era calculado em função do número de linhas escritas. Então, você está entendendo que havia alterações no texto, né? Mais para frente, aqui foi que eu marquei. Através da paleografia, é possível distinguir erros cometidos nas cópias produzidas e identificar se foram erros não intencionais, muito comuns, quando se escreve algum texto ditado por terceiros, ou se as diferenças entre cópias do mesmo texto eram intencionais. Então, havia isso também, às vezes, os erros, e porque era tudo escrito não tinha consoante, não tinha vírgula, né? Então, tudo isso. Aí é conhecida, aí fala assim, é conhecida a crítica que Jerônimo faz em uma carta a Lucínio sobre o trabalho de alguns copistas que Lucínio patrocinou para a cópia das Escrituras Sagradas. Porque aí ficou na moda eles darem alguém pagar para os copistas fazerem e dar de presente para o outro. Não é? Aí ele fala assim: quanto ao meu pobre trabalho, o qual não por mérito dele, mas simplesmente por sua bondade, você diz que deseja possuir. Eu entreguei a seus copistas para os transcrever. Eu vi as cópias feitas por eles e eu repetidamente ordenei que eles as corrigissem diligentemente, comparando-as com as originais. Se ainda assim você encontrar erros ou omissões que interfiram com o sentido, esse você deve imputá-los não a mim, mas aos seus empregados. Esses erros são devidos à ignorância ou à falta de cuidado dos copistas, que escrevem não o que encontram, mas o que eles pensam ser o significado, e revelam seus próprios erros quando tentam corrigir o dos outros. E havia também a questão de disputa religiosa, às vezes. Eles faziam algumas alterações para privilegiar algum ou outro. Então, muita coisa, gente, o livro vai ficando interessante. Não sei se você leu, é bem difícil de ler porque tem muitos dados, mas vai contando a história, né, de como o evangelho foi sendo construído e quanto pode ter sido alterado
né? Ou suprimido, não sei, depende do que eles pensam, né? E às vezes para privilegiar um lado ou outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente poder tirar a essência. Por isso que a gente tem que estudar profundamente, né? Você está congelado aí, não? Mas olha, caiu. Aí, você ouviu Vão que eu ter problema com a internet aí, caiu um pouco, né? eu vi, achei que eu estava conversando, falando aqui, você ouviu o que eu falei? Não, né? Chegou a ouvir? Tá ruim. Vou continuar aqui, mas eu já volto. Então, nesse texto do Mateus, fundamental para o progresso espiritual do planeta, aconteceram muitas modificações, né? É uma escritura sagrada, mas não pode ter só um autor. O fato de Mateus não ser o único responsável pelo texto não desqualifica, muito pelo contrário, né? Então, muitos, o Gamaliel, o Paulo, Lucas, Marcos, Estevão, tinham cópias que eles faziam também. E às vezes eles iam mudando de acordo com o que eles achavam que era legal. Então eles falam, o Aloysio fala, existe o dito e o não dito no texto. Mas ela caiu daí. Então, sempre que Jesus fala de forma incisiva, né, como ele fala agora nesse versículo, voltou? Voltou. Até caiu aqui. Você pode continuar falando, ou eu fazendo. porque está tendo instabilidade aqui. Provavelmente é a minha, né? Se você está continuando. Eu estou continuando aqui. Mas da outra semana passada que deu problema, gravou o som, não tem problema não. Às vezes a imagem fica meio parada. Aí o pessoal vai ter que desculpar um pouco, mas a culpa não é nossa, né? Então, estou dizendo aqui que sempre que Jesus fala de forma incisiva, como nesse versículo, o narrador bíblico geralmente diz a quem Jesus estava se dirigindo. Disse Jesus à multidão, disse Jesus aos discípulos, para quem? Aos fariseus. Mas nesse versículo em si, ele não especifica para quem que está falando, né? Não consta. Então significa o quê? Que Jesus está falando, o que ele está dizendo é para qualquer um, para todo mundo, né? Fica subentendido, quer dizer, uma coisa que não foi dita dentro do discurso, mas fica subentendida. Seja amigo, seja inimigo do evangelho, aquele que ignora o evangelho, ou mesmo que conheça só um pouco, a palavra que a gente vai destacar então hoje é víboras. Não existe. E aí ele vai falar a diferença entre víbora e cobra. Quer falar aí? Pode ir, que eu já falei bastante. Não, ele colocando, né, que nem toda serpente é uma víbora, né? E que existe essa diferença bem clara, né? E que a víbora do deserto, né? A víbora, na realidade, é uma serpente venenosa. Não é uma cobra, né? E que aí as do deserto são mais letais, porque lá falta alimento. Então, quando elas vão atacar uma presa, né? Elas não podem perder a presa de jeito nenhum. Então, a questão... E tem uma questão também, por exemplo, vamos dizer, onde tem muito alimento, às vezes se a presa, por exemplo, vamos dizer que você está num lugar e a víbora vem e te morde. Se ela se alimentou antes, se ela teve uma outra presa, ela tem um estoque de veneno. Aí agora, se você tem muito tempo que ela não come, que ela não se alimenta, ela está com muito veneno. Uma carga de veneno. A carga de veneno dela é muito maior. Por isso que também tem essa questão, né? Então ele fala que a caninana é uma cobra, mas não é uma víbora, né? Ela é agressiva, ela dá o bote também, mas ela não tem veneno. Então Jesus está se referindo ao quê, então? A uma víbora mesmo. Víbora, ou seja, ela tem venenosa, cheia de veneno, né? Cheia de veneno, né? Uma coisa que você falou aí, né? Eu fiquei pensando assim, quando ele falou que apesar do evangelho ter sido escrito, né, sofreu alteração, né? E outras pessoas foram acrescentando, né? Somaram-se conteúdos, né? No evangelho. Aí uma coisa que eu parei para pensar e falei assim, gente, como que a força da verdade é maior do que tudo? Ela prevalece. Prevalece, né? Por quê? Porque podem ter se somado, mas a mensagem é atemporal. Então e tem e coisas hoje, que não são... por exemplo,
quando fala da moral, não tem o que se discutir, né? O que a gente falou no estudo da semana passada. Da semana né? passada. Existem coisas que você pode discutir, mas tem coisas que são indiscutíveis. É E claro, aí, né? ainda fiquei analisando assim, que a mensagem que é vinculada a um exemplo, aí que não se apaga mesmo, né? É. Então, quanto que isso é grandioso, né? Para a gente entender isso, porque às vezes a gente tenta, dentro do estudo que a gente está falando, né? A gente tenta falar demais, mas é onde justamente fica a lacuna, né? Porque você fala daquilo que o coração não tem, né? Então é muito sério isso, a gente Mas é o que o Haroldo buscar falou, essa... o que o Haroldo falou em relação à pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, ele fala que agora, até agora, a gente estamos estudando evangelho, essa cultura toda, agora nós somos personagens. Então nós estamos vivenciando. Só quando você vivencia uma situação, que você dá o testemunho de como você vai reagir à situação, a nossa forma de reagir é que vai dizer até que ponto nós estamos realmente com o evangelho no coração. Ou se ele está só no papel. Que não adianta nada você ler, escrever, falar, seja lá qual meio de comunicação, se ele não estiver saindo de dentro. Se a chama não estiver acesa no seu coração. Né? Que a gente falou da chama. Né? Então eu achei grave, ele falou assim, você imaginou Jesus, né, com aquele olhar dele, com a autoridade moral, né, que ele tem, virar para você e falar assim, raça de víboras. Como é que, Como que você se ia se sentir, como né? é que você ia se sentir nesse momento, né? Ai, ai. É muito interessante. Aí agora ele vai para o Ato dos Apóstolos, né? Que é a história quando Paulo, né, está no navio e ele Já tinha até sido preso, orienta, né? e ele orienta o comandante, né, que ia ter uma grande tempestade, mas ele não se dobrou a isso e eles acabam, né, naufragando e Ele eles falou para vão parar, pagar, né? né? Ele fala para parar o navio, ficar parado ali uns 2 ou 3 meses, porque estaria perigoso navegar, mas ele não quis, né? Foi aí, acabou. Ele falou que até é diferente, né? Os navios antigamente eram de madeiras, as velas eram tecido, né? Então tinha que parar mesmo, ficava intransitável o período do inverno, com as questões das tempestades, né? E aí ele não quis parar e acabaram naufragando. E eles foram para uma ilha, né? E lá na ilha, tendo Paulo, eu vou ler os Atos dos Apóstolos 28, né? Começa no 3 até ao 6. Que o estudo hoje vai ser basicamente baseado nessa questão dos atos aqui também, né? Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Essa passagem é muito bonita, né? Esse estudo de hoje foi muito bonito, porque são várias questões ali, né? Quando fala assim, reunir um feixe, né? O que significa o feixe? Né? Quer dizer, cada graveta é uma individualidade, né? E cada viagem de Paulo, ele servia o quê? Para unir, né? Então, reuniam aqueles que estavam dispersos, né? Na realidade, simbolizando aí o feixe dos nossos corações, a função do fogo, a princípio, né? É o calor, aquecer e iluminar, né? Que a gente Porque já era vê o muito isso, objetivo né? dele fazer a fogueira, né? A luz A luz e o e o calor, calor. porque ele sabia também que quando os nativos eles chegaram, eles tiveram que ficar acampados na praia, ele sabia que à noite é o quê? Fazer muito frio, né? E
a escuridão. Aí eu fico analisando assim, como que essa mensagem é grandiosa demais, que a gente custa entender, né? Então, quer dizer, livrar da escuridão e do frio, mas na realidade não é aquele frio ali, não era o frio físico, né? É o frio moral dos corações, né? E aí ele fala, né, Então, o que foi o que Paulo fez, né? Os discípulos estavam dispersos pelo Mediterrâneo, e o que que ele fez? Ele reuniu, né? Reuniu todos. Aí vem, né? Foi o que ele realizou com o Evangelho. Ele juntou, né? Foi criando as igrejas, já foi fazendo. Ele tinha amizade até entre os inimigos ali, ele fala, né? Ali onde, dentro do navio onde ele estava sendo levado, porque ele estava sendo levado para conversar, né? E até a intenção dele, né, de ir para Roma, que ele ia ser atendido por Nero, quer dizer, era o único lugar onde ele não tinha pregado. Quer dizer, ele vai preso para lá como o último lugar que ele fosse, seria uma pregação para ele ele, né? usou até a prerrogativa pelo fato de ser patrício, né, para ter direito a ser julgado, né, em Roma, né? Foi a primeira vez que ele usou isso, mas na realidade ele tinha uma intenção ali que era a propagação do evangelho, né, em Roma. Que é o que E aí é o que Jesus esperava dele, que ele reunisse, né? Aí ele reúne, que ele fala, né? Chamou João, Pedro, Barnabé, Filipe, todos aqueles, né? Timóteo, e eles foram fazendo um feixe para divulgar o evangelho, né? aqui, aí quando a víbora pica a mão, né? E aí eu achei interessante que ele fala, né? Os golpes virão em cima do trabalho que realizamos, né? Porque a mão aí simboliza o trabalho que a gente tem a executar, né? Os pés simbolizando os nossos sentimentos, que a gente já fez isso, estudou isso, né? Passado, mas as mãos aí simbolizando o trabalho. Então as dificuldades, os golpes virão em cima do trabalho da gente, né? Neutralizar o trabalho, agredir o poder de realização de cada um, né? Quando esse simbolismo da víbora picar as mãos, né? Porque simboliza dele querer atacar para Paulo não agir. É como fica esse, né? Aí ele fala, né? Se a gente for realizar um churrasco ou uma festa, aí não vai Tá ter tudo problema, certo. não vai ter ataque das trevas, tá tudo bem. Agora, se você for fazer um estudo, se você for querer ir no centro, se você for para reunião, no dia da reunião mediúnica, a gente sabe que é muito perseguido. Acontece muita coisa, né? Quando você vai começar um trabalho, hoje eu vou começar, aí chega visita, é difícil mesmo, né? A gente conseguir manter um trabalho às vezes também, porque E aí a gente até vê muitas pessoas que chegam à casa espírita e falam, mas depois que eu vim para a casa espírita, as questões pioraram, né? E no início é assim mesmo, piora para quê? Para você deixar de acender a luz, porque a partir do momento que você começa a frequentar, as situações de multidão começam a te incomodar. Aí você vai começando a ficar mais seletivo. Então, os adversários, né, das trevas, o que, que eles querem? Quem já está lá na multidão, na bagunça, não tem problema, não. Agora, quem está tentando acender uma luz no meio da escuridão, né, vai ser atacado mesmo. Então, é uma coisa que eles chamam muita atenção. Quando você começa qualquer trabalho, você vai ser atacado. Aí eu lembro muito das palestras do Wagner, né? Porque é uma coisa que eu não tinha conhecimento, né? Sempre via mensagem de Chico, a gente fica feliz, né, com essa possibilidade de conhecer a obra dele, mas o Wagner, que teve um grupo de amigos que conviveram muito de perto com ele, né? Aí falam quanto que ele teve dificuldade, o quanto que ele foi perseguido, o quanto que ele teve que ser lutar firme, até né? com os próprios espíritas que achavam que ele tinha que agir de maneira diferenciada, né? E o quanto que ele teve que ser firme e coerente com Kardec, com Jesus, para levar o trabalho adiante, né? É um lado do Chico, assim, que a gente viu os detalhes da infância dele, de ter ficado órfão, de ter sido
entregue àquela madrasta que era obsediada, mas aí parou por aí. A gente acha que depois era tudo bem, ele não tinha tanta dificuldade, né? Que era fácil para ele ficar horas psicografando, né? Mas dentro da mensagem que ele trazia, houve inúmeros ataques à obra dele, né? E é o que ele fala, né? Que não tem como a gente evitar esse ataque. O ataque vem mesmo, principalmente se você vai incomodar. Você está fazendo algo que eles, por ignorância, são contrários. E aí você tem como evitar sucumbir, né? Se render a ele. Não render, né? E aí também ele fala, né, que quando eles estavam lá na ilha, né, os nativos, né, começaram a dizer uns dos outros, né, que ele seria um assassino. Por quê? Porque ele escapou de um náufrago e foi para a ilha. E como que pode ter acontecido isso, né? Então ele chama a atenção aí que aí já teve um falatório, né? Um diz-me-disse, né? Aí e passaram a fazer um julgamento a respeito de Paulo, né? Se a víbora estava mordeu ali na mão dele. Boa pessoa ele não é, porque ele já tinha escapado, mas estava sendo mordido pela víbora. Então, tipo assim, a justiça de Deus quer aniquilar esse homem, porque ele não deve ser boa coisa, né? Então, chama a atenção da gente, assim, para a questão do comentário maldoso, né? Que a gente tem a tendência de ressaltar o mal, né? De É julgar o igual outro, né? quando... de julgar o Julgar outro. pelo Ele ainda lado deu um negativo, né? negativo. Ele ainda deu um exemplo interessante quando um expositor chega no centro e fala assim, gente, desculpe, cheguei atrasado, o pneu do carro furou. Que ao invés da gente pensar assim, ele é uma pessoa muito dedicada, mesmo Mesmo com com o toda a pneu do dificuldade, carro, chegou, né? chegou, a gente fala, não, devia ter saído de casa mais cedo, né? Não tem compromisso com as coisas, então quanto que a gente tem que ter cuidado com essa questão do falatório, né, que a gente faz mesmo. Né? Aprende a ver o lado, comenta o mal, né? A gente enxerga o mal. E se a gente enxerga o mal é porque ele ainda está muito dentro de nós. Né? E isso acontece no centro, na casa da gente, no emprego, né? Muitas vezes você julga. As pessoas falam muito sem conhecer, né? Sem saber. Às vezes algum trabalho que você faz, a pessoa acha assim que você está ganhando alguma coisa com aquilo. Nunca a pessoa acredita que você está fazendo aquilo só de coração, ou de. Eu sempre falo, sempre as pessoas acham que tem alguma segunda intenção, né? Porque a mente das pessoas, né? Hoje a gente ainda comentou lá no asilo, né, Rita, a respeito do trabalho, assim, o quanto que as pessoas julgam a obra sem conhecer todos os detalhes, né? Então, assim, alguns comentários que as pessoas fazem em relação à instituição, né, é realmente falatório. Se eu quero fazer algum comentário, vou lá, conheço, vejo como que funciona o trabalho, né? Então, assim, o quanto que a gente ainda tem isso, né, de julgar sem conhecer, falar daquilo que não se conhece, né? Então, é uma coisa que a gente tem que policiar. Né? E aí ele vai falar, ó, no entanto, ele sacudiu o animal para dentro do fogo e não sofreu nenhum mal. Quer dizer, com isso, Paulo, o que ele fez? Ele calou a boca deles, né? Porque ele fez isso com muita calma. Imaginou? A Luiz falou, eu também faria a mesma coisa. Você está mexendo numa madeira, aparece uma cobra, o que você faz? Ele simplesmente, calmamente, serenamente, pegou a cobra e depositou a cobra. Quer dizer, ele nem, acho que dá a impressão que ele nem jogou, não. Ele colocou, né? Ele deu uma sacudidinha e calmamente colocou O Paulo no fogo. Estevão aí já traz uma descrição, né, diferente dos Atos dos Apóstolos, que eu achei muito, muito interessante, né? Ele fala que os ativos esperaram a morte, né, a nuvem negra. Aí, depois de esperarem muito tempo,
Ou seja, quando estamos sendo alvo do comentário infeliz, melhor coisa a fazer é aguardar o tempo, né? Que é uma Esperar, coisa né? muito interessante que ele falou, né? Porque a multidão, o que caracteriza a multidão? É a inconstância, né? Hoje ela vai te aplaudir, né? Como Jesus, né? No domingo de Ramos, ele foi recebido o quê? Com glória, todo mundo, né? E amanhã a multidão estava gritando, né? Preferindo Barrabás do que Jesus. Então a multidão tem essa inconstância, né? Como ela trabalha com a transitoriedade, ela vai direto aos interesses. Então, aonde existe um interesse pessoal maior de levar vantagem, ela está indo. Se amanhã a situação muda, ela vai para o outro lado, né? Então, nesse aspecto é interessante. E aí, no livro lá, Paulo Estevam, olha a frase que existe. Ó, o ex-rabino, falando do Paulo com a víbora, né? O ex-rabino susteve no ar com um gesto sereno. Então, simplesmente ele levantou a mão, né? Até que ela caísse nas chamas, com estupefação geral. Então, né, na realidade, o que ele chama atenção aqui? É o gesto sereno que o Paulo teve, né? De simplesmente levantar as mãos na diferença, e a própria serpente, né? Caiu ali naquele momento, né? É o que ele fala, né? Que E nas horas extremas, você usar o evangelho. E aí quando ele fala sempre em silêncio e oração, mas toda vez que ele fala em silêncio e oração, eu lembro do SOS. Silêncio, oração e serviço. de serviço. Né? Que eu acho que é a melhor forma. Porque eles estão esperando o pior. Então, se você espera o melhor. Se você espera o melhor, você espera em silêncio, faz uma oração e continua trabalhando. Continua o seu caminho. Né? Que é isso que vai fazer com que as coisas mudem. Não é o que você vai falar, ou se você gritar, isso não vai adiantar nada. O que vai adiantar é você continuar, né, em silêncio, em prece, mas trabalhando. É o que fala assim, da questão, né? Quando uma pessoa te ataca, é você não perder o controle para não atacar o outro. Se o ataque vem do outro, é o problema dele, ele que vai ter que responder, deixa as coisas, o tempo, né, serenar, e a gente às vezes tem essa atitude intempestiva, né, de querer agir sem serenidade, sem tranquilidade, né? Você acha que a função sua de derrotar derrotar o mal, você acha que na realidade você tem que derrotar o pecador, né? E não é. A sua função é fazer com que o bem predomine. O outro é apenas alguém equivocado em relação às questões espirituais, assim como nós também ainda somos. Mas a gente, por ter conseguido um pouquinho mais de compreensão, a gente já começa a julgar o outro de uma maneira muito agressiva, né? Eu achei E a gente interessante tem que ser achei serenidade. interessante ele falar também, se alguém te chama, se dirige a você de uma forma, te chama de vagabundo, você tem duas opções. Você primeiro faz uma consciência, né? Uma leitura da sua consciência. Eu sou vagabundo? Não, não sou vagabundo, tenho certeza que não sou. Aí você fica satisfeito. E se você realmente acaba fazendo, se você faz um É. autoconhecimento, né? Uma leitura de si mesmo, e descobre, realmente, eu tô sem fazer nada, não estou trabalhando, não estou fazendo, estou parado, não estou procurando um serviço, nenhuma maneira de ajudar ninguém. E, ó, o cara tem razão, então que bom que ele me alertou, e aí você, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, em silêncio, né? Em oração, o que você vai fazer? Passar para fazer o serviço. Ou você continua, por isso que eu gosto dessas coisas. Silêncio, oração e serviço serve para qualquer momento. Né? Porque geralmente é mais hora de calar do que falar. Porque a pessoa que vai tendo um pouco mais de consciência da vida, dessas questões, ela normalmente ela vai silenciar. Em geral, ela vai mais silenciar do que falar. Porque é o que ele fala também, né? Quando você começa a filtrar o seu sentimento, aí você filtra o pensamento, você já
as suas palavras vão ter que diminuir. Em vez de você falar 6.000 palavras sem pensar, você passa a falar 1.000, mas de qualidade. Aí, às vezes, as pessoas começam a te estranhar por causa disso, né? Também tem isso. Porque elas começam a achar que você é esquisito. Eu me lembro que eu fui num... Acho que eu até já contei isso aqui. Eu fui Que bom se a gente já estivesse sendo reconhecida como esquisita, né? Eu fico pensando nisso. Ou se a pessoa está achando, eu fui num hotel que a proposta deles era essa, que a gente fosse fazer mais silêncio interior. Aí tinha meditação, eram 7 dias. Então, no dia que nós chegamos, né? Aí eu fui com a minha irmã e tal, minha irmã muito agitada, mais agitada um pouco que eu. E aí tal. Quando nós estávamos no 7º dia já, que a gente já estava mais serena, mais tranquila, nós estávamos na portaria do hotel e chegou uma senhora. E a mulher falando, blá, 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 querendo isso, querendo. Aí a minha irmã olhou para a moça assim, nossa, que mulher enjoada, né? Que ela fala pra caramba. Eu falei, mano, a gente chegou aqui assim. Você esqueceu? Nós chegamos do jeito que ela chegou, nós chegamos também. Querendo saber onde que era, como é que era, o que tem que fazer, querendo que pegue a mala, que não sei, sabe? Aquelas exigências de quem que está chegando no hotel. Eu falei, nós chegamos assim. Então, às vezes, você tem que enxergar. Primeiro, né? Antes de falar do outro, ver quem você realmente é. Porque aí você vai ter essa consciência de mudar. Ou não, né? Mas ele fala que se a gente fizesse sempre assim, os psicólogos não iam ter serviço, né? Farmácia não ia vender remédio para depressão, nem para ansiedade. Eu lembro, quando fala dessas coisas, eu lembro muito da minha mãe, que a minha mãe era muito serena, sabe? Tudo estava bom, tudo ela dava um jeito de ser bom, todo dia ela falava assim, não, pensando bem, foi melhor assim. Era a frase que ela mais usava. Quando alguma coisa dava errado, não, tá bom assim. Sim. É lógico que você não pode ter um conformismo absurdo, né? Você tem que estar sempre lutando pelas questões. É um direito, né? E aí é engraçado que tem um momento que ele fala aqui que Lucas usava termos médicos. Eu tenho uma leitura aqui do livro Busca e Acharás, que chama Recurso Antisséptico. Aí eu vou ler aqui para a gente poder ter, porque ele fala isso, né? Que o Lucas falou, né? Nossos prognósticos sempre negativos, né? Aqui, olha, sabe você que intriga e queixa, no fundo, são resíduos de doenças da alma, comparáveis a certas culturas microbianas que decorrem de infecções do corpo. Lamentação e pessimismo podem alastrar-se através de contágio mental. Um alarme falso assemelha-se ao estupim curto, que suscita a explosão da calamidade, capaz de ocasionar a morte e a dilapidação física de muitas pessoas. A frase cochichada, em que se expressam a leviandade e a maledicência, ao arrastar-se de casa em casa, é também suscetível de ser o veneno que arrase ou prejudique existências numerosas. Previna-se contra o risco, neutralizando no silêncio qualquer tóxico verbal que alguém lhe esteja administrando. Nesse trabalho de imunização, comece refletindo que todos somos espíritos imortais, que um dia todos nós reencontraremos uns com os outros. Aceite os agressores por irmãos enfermos, necessitados de tratamento espiritual, no pronto socorro da oração. Compreenda que nós todos, os espíritos ainda vinculados à evolução terrestre, somos igualmente passíveis de erro. Desculpe qualquer ofensa, seja de quem for ou venha de onde vier. Continue trabalhando de consciência tranquila, reconhecendo o nosso dever de tolerar os comentários doentes nas trilhas do cotidiano, com a certeza de que no mundo, por enquanto, as conversações infelizes também fazem parte do inevitável. Olha só. No mundo, por enquanto, as conversações infelizes fazem parte do inevitável. Então, é o que ele fala, a gente não pode evitar, mas a gente pode se imunizar. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes ouve e transmite. Então, é igual um vírus. A questão da pandemia, o Lincoln até veio me falar que ele ouviu uma reportagem que o pessoal fala que as pessoas estão adoecendo
só de medo já. O medo adoece. Então, as pessoas estão com tanto medo de adoecer, de morrer, que elas acabam até tendo outras doenças, adquirindo outras doenças. Então, isso é tudo uma questão muito perigosa dentro dessa situação, né? E essa questão da fala é muito importante também a gente lembrar, né, daquela questão das três peneirinhas, né, do Sócrates, né? É útil, é verdade, é bom. Se a gente, ao começar uma conversa, fizer esses três questionamentos, com certeza a gente vai conseguir silenciar mais. E no livro Paulo Estevão também, né, a gente sabe que o Timóteo era alguém que tinha um carinho especial pelo Paulo, né? Mas ele aproximou-se do Paulo, né? Achei muito interessante isso também. Ele que vai aproximou, dar notícia, né? Aproximou-se mais intimamente e buscou cientificá-lo do que diziam a seu respeito. Aí o Paulo responde para ele, né? Não te impressione. Está caindo. Não te impressiones. As opiniões são muito íntimas. Tem. Cortou tudo aqui. Olha, não te impressiones. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. Então ele fala da inconstância, né, das pessoas. Quer dizer, o melhor mesmo era que se o Timóteo nem tivesse contado para ele não ia nem ficar sabendo. O Aloysio ainda deu um exemplo, né? Que falaram dele, que a pessoa chegou perto dele, mas falaram de mim, você nem me contou. Ele falou assim, não, eu não te contaria, né? Não. E assim não queria ser eu a te contar, né? É aquele que a maledicência que o seu ouvido seja o último, né? Porque contar. E acho que ponto final. Hoje, de novo, a gente vai ter problema, hein? Porque tá ruim. Eu não tô. O som tá terrível. Tá. Então ele fala que a víbora não é a pessoa. O verbo usado com maldade é que é, né? Se você aniquilou a maledicência, derrotou a víbora. Então você não precisa derrotar o outro. Você tem que derrotar o mal. Então, às vezes, quando você está num lugar que está tendo uma conversa que não está de acordo, que gera uma maledicência, você tem que tentar desviar, né? Passar para um outro assunto, trocar, né? Porque as pessoas sempre dão uma opinião. Ele fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E conversa fiada é o que mais se vê, né? As pessoas comentam tudo, elas acham no direito de comentar tudo, né? Tem pessoa que fala desde de alfinete até avião. Com certeza ela não vai poder falar com conhecimento disso. Você não pode ter conhecimento em todas as áreas. E aí, né, que eles falam, né, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? É até um ditado que existe. Tem uma frase que eu achei, pesquisando, né, para o estudo de hoje, que fala assim, não falar mal de ninguém é do Emmanuel também. É a melhor forma de falar bem de si mesmo. Então, eu achei isso muito bonito, né? Que às vezes você está num grupo, aí está todo mundo ali reunido, um grupo de 5, aí um sai, aí às vezes por invigilância, por maledicência, você acaba falando mal daquele que saiu, né? E aí qual é a impressão que você vai dar aos outros se é você que começa um comentário desse, né? Tipo assim, quando eu sair daqui também, eu que vou ser o alvo da conversa, da maledicência, né? Tem gente que gosta de ser o último a sair, né? Para ninguém falar mal dele. Esse problema, né? Então, assim, eu achei muito bonito isso. Quando você não fala mal de ninguém, é a melhor maneira de você falar bem de si mesmo. Que as pessoas vão começar a te enxergar, né? Assim, ela é discreta, ela é ponderada, porque realmente a gente não tem
qual é o objetivo nosso de ficar estabelecendo julgamento, falatório? Quando a gente age dessa maneira, é como se a gente não fosse capaz de fazer. Mas a gente não está vivendo determinadas situações, então a gente não sabe quanto a gente ainda pode escorregar ainda, né? Então é muito, muito feio mesmo. A gente tem que aprender a trabalhar essas questões mesmo na gente, né? E é uma sequência, né, que ele fala, ó, a educação moral começa pela língua. Depois você vai adestrar o pensamento. Então você começa a segurar a língua primeiro, né? Porque você já pensou. Se já está na língua, é porque você já pensou. Ou já sentiu e já pensou, né? Aquela sequência. Aí ele fala, depois que você adestrar a língua, você vai adestrar o pensamento. O controle que se exerceu sobre a palavra falada ou digitada, né, que ele fala, você começa a filtrar pensamentos. Quando você consegue filtrar os pensamentos, em vez de falar um monte, onde ele fala das 6.000, né, por segundo, agora você passa a falar 1.000 de qualidade. Com isso, você filtra o sentimento e quando você menos espera, você se transformou num ser humano educado. Mas é o quê? Porque se contendo, né? No princípio, é uma contenção, até ficar uma coisa natural. É a questão evolutiva, né? Aí ele fala aquela frase da avó dele, né? Meu amigo, nunca conte teu segredo a ninguém, porque esse amigo tem um amigo e o outro amigo tem. Tem. Então, quer dizer, se você quer realmente um segredo, tem que tomar cuidado, muito cuidado para quem que você vai contar. Porque dificilmente uma pessoa não conta para ninguém. Ó. Você fala assim, olha, não segredo conta é para segredo, fica com ninguém. você. Conta para ninguém. A pessoa tem que ser um outro amigo ou um marido de quem ela não esconde nada. Ela conta. Aí, nesse momento, já não é segredo mais. Já tem 3 pessoas. Depois que tem 3 pessoas sabendo, não é mais segredo, né? Eu acho tão bonito assim quando a gente tem uma pessoa, sabe? Porque o Paulo tem uma frase que fala assim: confessai-vos a vós mesmos, né? Não, confessai-vos uns aos outros. Na realidade, no estágio evolutivo que a gente está, né? A gente precisa, às vezes, de alguém para conversar, né? E é tão bonito quando você sabe que você tem uma pessoa e vai fazer um desabafo com ela, porque você faz aquele desabafo, né? Para aliviar aquilo que está pesado em você. E você tem a certeza, assim, não é a certeza, mas a confiança que aquela pessoa vai te ouvir e não vai, né? E não vai levar adiante, né? E a amizade é isso, né? O quanto que é importante a gente tentar desenvolver esse sentimento, né? De ser o ponto final, de estar pronto para escutar o outro. Às vezes é bom a gente ter alguém para, sabe, desabafar. Mas é a situação, né? Infelizmente, as questões do segredo aí, a gente sabe que a coisa vai propagando, né? Mas o quanto que a gente pode fazer isso, né? Exercitar isso para ajudar o próximo, né? Para fazer o bem. Escuta, faz uma prece, uma oração, silencia, ore por ele e seja o ponto mesmo final. porque acho que a hora que você conta para alguém, o problema já diminui, porque às vezes não é tão grande. É o que ele fala, né? Que muitos problemas que nós temos, nós mesmos colocamos no nosso ombro, por conta própria. Né? Pela nossa incompetência, pela nossa incapacidade de avaliar corretamente. Eu me lembro muito da minha mãe, porque ela falava muito isso comigo. Quando assim, eu estava desesperada com alguma coisa, ela falava assim, você vai morrer disso? Ela falava comigo assim, você vai morrer disso? Você não vai morrer. Então, vamos devagar, vamos, né, pensar nisso com mais calma, com mais serenidade. Né? É o que o Paulo fez, dentro achar uma cobra, né, de repente, e serenamente colocá-la, tem esse significado importante. Quando você está dentro de um problema que você acha muito grande, divide ele, né, com alguém, porque por exemplo, escrever também é muito bom, que às vezes você escreve, aquilo já é uma forma de passar, de sair de dentro de você para o papel, contar para alguém que seja da sua confiança. Tudo isso faz com que você tenha um outro olhar, um olhar menos desesperado, né? E aí ele E é fala, muito né? interessante também quando, numa dessas leituras, eu acho que é no
espera aí, Fonte Viva, refugia-te em paz, o capítulo 147, que fala que aquela questão, né, da gente se resguardar, e a gente vai lá no Livro dos Espíritos também, quando fala da questão do nosso anjo da guarda, né, que é alguém que está ali tão pronto para a gente. Então, refugia-se, faz silêncio, faz a oração e conversa com ele, porque nós espíritas, a gente tem, eu acho, isso é por mim, eu falo, não estou falando de ninguém, estou falando por mim mesmo. É a doutrina abençoada, o consolador prometido, que mostra a possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual. Leia a parte do livro dos Espíritos que fala do nosso anjo estado. Quando for difícil demais, que você não puder ainda conversar com alguém aqui que está próximo, converse com seu anjo da guarda, refugie-se nesse lugar sereno, né? Jesus o tempo todo, ele trabalhava com a multidão, mas de tempos em tempos, o que ele fazia? Mesmo ficava limpo, se recolhia, né? Ele se recolhia ao monte para orar, para fazer esse intercâmbio com o Pai. E a gente pode fazer isso também. Usar essas ferramentas que a doutrina oferece para a gente para fazer o melhor. Eu acho que eu ficou sem som aí de novo, né? Ficou um pouquinho, mas deu para... Deu, ficou meio deu para... Porque tem hora que a voz vai ficando... Parece que você tá bêbado. Parece que tomou uma pinga, né? Isso é feio. Gente, não bebemos. Esclareça-se, né? Para não ter confusão. Mas também vamos usar o estudo. Se alguém falar que você bebeu, não bebeu. Não bebeu. Se você bebeu, você fala, ó, bebi, realmente, que bom que eles falaram, né? Não vou beber. Aí ele vai no livro Indulgência, lição 16, pela boca. Ele só leu o finalzinho aqui, porque a gente já está meio que na hora, né? É pela boca que vazamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência, e ainda por ela que arrojamos de nosso desespero os espinhos da discórdia que levantam trincheiras sombrias entre irmãos chamados por Jesus à sementeira de amor. É da boca que saltam do nosso sentimento mal conduzido as serpentes invisíveis da calúnia, envenenando a vida por onde passamos, ainda por intermédio dela que operamos o exame insensato das consciências. Então, o que sai da boca é veneno, né? Aí ele fala, se a gente pudesse assistir o filme, né? A gente já falou que a nossa vida é um filme que um dia nós vamos assistir. Mas vamos dizer, você fala alguma coisa de alguém, e aí essa pessoa vai e fala para o outro, e chega no ouvido daquela pessoa que você falou mal. Aí ele falou, se você tivesse um jeito de você chegar em casa e assistir o filme e ver a reação da pessoa na hora que ela ou soube que você falou mal dela, a gente teria vergonha, né? Então, ele fala, mas não fica pensando aí quando alguém falou mal de você. Pensa o dia que você falou mal de alguém, como que essa outra pessoa se sentiu. Como se você pudesse assistir esse filme do momento em que ela recebeu a notícia, né? Que aí é quase uma traição, né? É praticamente uma traição. Achei legal ele falar daquela história do Chico, né? Que alguém chegou para o Chico e falou que a Madalena era prostituta, né? Aí o Chico falou assim, não sei disso não. Ué, mas... Aí a pessoa ficou, né? Pô, todo mundo sabe que a Madalena foi prostituta e o Chico não sabe. Aí ele vai conversar com o outro lá e o outro fala assim, você sabe que eu também um dia falei para ele que o Judas era suicida? E ele falou que não sabia disso também, não? Quer dizer, é a alma do Chico, né? Que não é que ele não soubesse, é porque para ele isso não tinha a menor importância. Não tinha o porquê de ficar comentando se Madalena, que era uma coisa, vamos dizer assim, negativa da personalidade deles, que não era o mais importante a você. Às vezes a pessoa foi um trabalhador, então ele fala que a língua revela o conteúdo do coração, saibamos modular a nossa voz. Essa questão de modulação de voz também é complicado, né? Porque às vezes você até fala uma coisa que é boa, que é certa,
que a pessoa até Num tom precisava ouvir, agressivo. mas se você falar no tom errado, com alteração de voz ou com uma maneira grosseira de falar, você perde a razão, perde o objetivo, né? Mesmo que ele fala, quem grita é porque não tem razão. Não faz sentido você gritar se você já está com a razão. Então, numa discussão, e eu acho interessante, porque eu já assisti uma vez, uma ocasião, que nós estávamos numa reunião, não me lembro onde foi, e uma pessoa, um homem, começou a agredir, bater na mesa, falar, brigar mesmo. O outro, que estava sendo agredido, ele ficou calmo, sereno, não perdeu. E eu achei aquilo tão bonito, sabe, dele fazer, mas muitas pessoas acharam que ele era covarde, acharam que ele era que ele tinha que ele tinha que reagir, mas ficou tão claro para mim que ele teve a reação certa, porque o outro não tinha mais o que fazer, ele ficou sem saber o que fazer, ficou sem graça, porque não deu continuidade. Então, tudo que é violência que você corta, né, que é o que o Paulo faz, né, ele colocou a cobra no fogo, né, que o fogo representa o evangelho. Então, a sua resposta tem que ser sempre a resposta, né? Você imagina que Jesus ia fazer isso, né? Tem uma lição aqui que chama do Pão Nosso, lição 170, e chama justamente a língua. A língua também é um fogo. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém, que é o Tiago que fala isso. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. Por isso mesmo, vemo-lo à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado seus irmãos. Reconhecemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então a língua é muito poderosa, mas tanto para o mal quanto para o bem, né? Há que se tomar muito cuidado. Está na nossa hora. Está na nossa hora, né? Eu, para encerrar, vou ler uma última passagenzinha, assim, porque é lindo, é do livro Nosso Lar, né? E o Clarencio orientando o André Luiz aqui, olha. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem atenção. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. É imprescindível criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Quem quiser, vai lá nesse capítulo que é lindo, né? É a primeira orientação que o André, né? O título do capítulo é Precioso Aviso.
Então, a falar pouco de si mesmo, né? E É. a usar os lábios, né? E o pensamento, né? Disciplinar os pensamentos. Porque é a mensagem do versículo de hoje, né? A gente fala daquilo que está cheio o coração. Então, é necessário que a gente interiorize coisas boas, né? Não ficar só nessa fase da superficialidade, né, religiosa que a gente vive. A gente está num período realmente de aferição de valores. E como que nós vamos conseguir vencer essa pandemia? A doutrina nos dá as ferramentas do equilíbrio, do consolo, da esperança. Então, que a gente possa usar, né, isso tudo que a gente tem a nosso favor para vencer esse momento. Sairmos daqui, né, vitoriosos. E esse texto do livro de indulgência termina bem falando isso, né? Caridade que não sabe começar pela boca dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Então, o que eu não realizo com a boca, com as mãos não vou fazer, né? O bem que eu faço com o verbo, né? Que eu não faço com o verbo, não vou fazer com minhas mãos, né? Então, são pequenos exercícios diários, né? Da gente não comentar aquilo que não é necessário, né? Filtrar mesmo, né? Filtrar a língua no princípio para depois filtrar antes o pensamento. Achei interessante isso. Então vamos encerrar, né? Vamos. Apesar da internet, nós vencemos. Eu acho que eu vou tentar. Talvez é porque a Laura também está fazendo aula no mesmo horário, não sei se está dando sobrecarga. Semana que vem eu tento fazer em outro lugar, porque eu não sei, capaz de ser a minha, né? Porque acredito. O sinal aqui está dando legal, mas não sei, né? Bom, a gente vai tentar. Parou de novo. Estamos com boa vontade, tentando fazer o estudo aí. Nos perdoe, que nem eu falei, a gente faz com o maior carinho. Às vezes a imagem para, mas o som não para, a pessoa para de olhar e é até melhor que a gente não faz muita questão de ser vista. Só ouvindo tá bom. Então vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais por esse momento. Esse estudo do Evangelho realmente assim, é uma coisa grandiosa demais. Nós ainda somos pequenos, né? Cada vez que eu estudo, eu falo assim, meu pai, como ainda preciso aprender, como que eu preciso caminhar, como que é preciso sair da aparência e interiorizar mais tudo isso que a gente ouve para enfrentar esses dias, né? Onde o planeta passa, né? Por um processo de evolução, a regeneração está aí, surgindo, nos convidando a sermos pessoas melhores, a domarmos os nossos pensamentos, atos e atitudes, no sentido de buscarmos mais a fraternidade e o amor ao próximo. Agradecemos a Deus a presença amiga, constante em nossa vida, porque temos a certeza que através dele, o Pai Maior, e de todos os amigos espirituais que colaboram, né, com ele, né, nesse propósito, né, de trazer bem-estar e evolução a todos nós agradecemos e pedimos que os mentores amigos continuem conosco aos dias e horas, e especialmente, Senhor, que as bênçãos possam envolver a toda a humanidade que está passando, né? Aquelas pessoas que já estão sendo testadas com as questões do Covid, com o desencarne de vários familiares, que eles possam se sentir fortalecidas, entendendo que Deus é o Pai amoroso e justo, que tudo isso tem uma causa, mas que, com certeza, todos eles estão sendo recebidos no mundo espiritual com muito amor, muito carinho, porque Deus não se ausenta de nossa vida. Ele está conosco aos dias e horas. E é com essa certeza que nós agradecemos e encerramos o estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais um. Então, até semana que vem para todos. Ficamos em paz. Uma boa noite para todos. Dominando nossas línguas. Boa noite.